Na aula passada, nós definimos o conceito de variedade, né? E o conceito de aplicações diferenciáveis entre variedades. E começamos a dar alguns exemplos, né? O exemplo que a gente viu na aula passada foi o primeiro para a esfera SN, né? Que é uma variedade de dimensão N, que é um caso particular de um método de construir variedades que é a imagem inversa de um valor regular. Então isso dá uma série de exemplos, né? Em seguida a gente viu a noção de produto, que o produto de duas variedades é uma variedade cuja dimensão é a soma das dimensões, né? E vimos também que, dado uma variedade, associado a ela existe uma outra variedade com dimensão dobro, né, que é o chamado que é o fibrado tangente. Então, o fibrado tangente que não é em geral não é um produto de variedades, mas que localmente é um produto, né? A gente viu pela definição, o fibrado tangente como conjunto é o conjunto dos pares XV, onde X pertence a M e πV pertence ao espaço tangente a M no ponto X, né? E esse cara se projeta em M através da aplicação XV em X. Então, isso é uma projeção, e para a imagem do ponto X é exatamente o espaço tangente a M no ponto X. Bom, então, em particular a gente tem o seguinte, se a gente tem uma aplicação de classe CR, com R maior ou igual que 1, uma variedade, essa aplicação induz uma aplicação que nós vamos chamar de TF, uma aplicação tangente de F, pode chamar, que é uma aplicação de TM em TN. Deixa eu escrever a TF aqui, onde aqui a gente tem uma projeção em M, a gente tem uma projeção em N e esse diagrama comuta, né? Então essa aplicação do natural é simplesmente definida da seguinte forma: TF, eu tenho que aplicar num ponto aqui, é X e um vetor tangente V, né? Eu tenho que associar um par aqui, que par é esse, para que o diagrama comuta, essa primeira parte tem que ser f de x, né? E a segunda parte, a definição natural, é a derivada de f no ponto x aplicado ao vetor v, que dá exatamente um vetor tangente a n no ponto f de x, né? Isso aqui é a derivada de f no ponto x, que é uma aplicação do espaço tangente a m no ponto x, no espaço tangente a n no ponto x. Bom, se a gente olha em coordenadas, né, a gente obtém que esse T é uma aplicação de CR-1. Okay? Então a gente tem um outro exemplo de aplicação entre variedades induzidas por essa aplicação F. Bom, então agora nós vamos começar a discutir alguns outros exemplos mais interessantes e importantes, né? O próximo exemplo importante aqui são os espaços projetivos reais. Bom, isso dá uma família de variedades também, que nós vamos, que é obtida da seguinte maneira. Vamos olhar
PRN mais 1, né, menos o zero. Ok? Quer dizer, as n mais uma uplas de números reais, sendo que alguma delas é P não nula. Então, nesse espaço aqui, né, nós vamos definir uma relação de equivalência, né, dizendo que x é equivalente a y, se somente se, né, y é igual a lambda x, com lambda o número real não nulo. Okay. Então, bom, isso é obviamente uma relação de equivalência, né? Isso é imediato mostrar. E as classes de equivalência, que nós vamos denotar x, classe de equivalência é uma reta passando pela origem. Passando pela origem. Quer dizer, dois pontos são equivalentes, se somente se, né, eles estão na mesma reta passando pela origem. Então, o espaço das classes de equivalência é chamado o espaço projetivo real, de dimensão n. Né? Esse é o espaço das classes de equivalência, é o espaço das retas de Rn mais 1 que passam pela origem. Então, é o espaço das classes de equivalências. E, portanto, a gente tem uma aplicação quociente, né? Aplicação quociente que leva PRN mais 1 menos o CPN, onde a imagem de cada ponto aqui, que é uma classe de equivalência, é exatamente uma reta passando pela origem. Colapsa toda a reta passando pela origem no único ponto aqui em CPN, que é a classe de equivalência, que é essa classe de equivalência. Então a gente tem uma projeção quociente aqui, e, portanto, a gente pode definir a topologia aqui como sendo a topologia quociente, quer dizer, U em CPN, né, ou RPN, P aberto, se somente se Q menos 1 de U é aberto. Por isso define uma topologia em CPN, e a gente quer mostrar que com essa topologia CPN, RPN, né? RPN é uma variedade, ok? Certo? Então a gente tem que construir cartas locais aqui. Bom, primeiro a gente tem que cobrir isso por abertos, a gente tem que obter um atlas, a gente tem que cobrir o RPN por abertos e em cada aberto a gente construir cartas locais. Bom, para abertos é fácil construir, nós vamos chamar o QI, é o conjunto das classes de equivalência, né, pertencente a RPN. A classe de equivalência de um ponto x, tal que xi é diferente de zero. Tá certo? Então isso aí é um aberto. Tá certo? Isso é um aberto por causa dessa definição aqui, né? A pré-imagem é um conjunto aberto de Rn mais 1. Quer dizer, o conjunto do x o conjunto dos pontos de Rn mais 1 cuja iésima coordenada é não nula, isso é aberto. Ok. Agora a gente precisa de um homeomorfismo desse aberto aqui em Rn. Okay.
Bom, como é que a gente obtém esse homeomorfismo? A gente pega a classe de equivalência aqui, né? Essa é a classe de equivalência de x1, xi, etc., xn mais 1. Né? Aqui a gente tem um ponto de n mais 1 coordenadas aqui que a gente quer levar num ponto de n coordenadas no Rn. Né? Okay? Então a gente vai ter que eliminar uma. Ora, mas essa classe de equivalência aqui, né? Isso é a mesma coisa, isso é igual, né, à classe de equivalência, como xi é diferente de zero, eu posso dividir tudo por xi. Né? Então, é x1 sobre xi, né, etc. Xi menos 1 sobre xi, 1, né, xi mais 1 sobre xi, etc. xn mais 1 sobre xi. Certo? Então, essa classe é igual a essa aqui. Então, eu vou associar a essa classe, né, eu preciso de n, um ponto de n coordenadas, eu vou associar o ponto x1 sobre xi, xi menos 1 sobre xi, xi mais 1 sobre xi, etc., xn mais 1 sobre xi. Eu esqueço o 1 aqui, para eu obter exatamente n coordenadas. Né? Okay. Bom, então esse aqui é, evidentemente, um homeomorfismo, né, desse de I em Rn. Né? Tá certo que tem uma inversa óbvia aí, que é simplesmente você pegar um ponto y1, yn aqui. Qual que seria a imagem desse cara pela inversa aí? Teria uma classe de equivalência, né? Então a gente tem que escrever desse jeito. Qual que seria a classe de equivalência? Seria y1, né? yi menos 1, 1, yi, yn. Né? Essa classe de equivalência, agora, como eu acrescentei a coordenada 1, eu tenho n mais 1 coordenadas, e esse cara, por essa aplicação, se projeta exatamente no y. Então, você tem uma bijeção e, portanto, um homeomorfismo, né, pela topologia que a gente tem, obviamente, esse é um homeomorfismo de φ com I. Né? E esses ui's cobrem o Rn, né? Porque alguma das coordenadas tem que ser não nula, porque nós estamos em Prn mais 1 menos 0. Então, os ui's cobrem e a gente tem esses homeomorfismos. Então, o que a gente tem que analisar agora, para ver que é uma variedade, é se as mudanças de coordenadas são diferenciáveis. Né? Okay? Então, eu tenho que ver o que é o φj composto com φi menos 1. Okay? Nos domínios correspondentes aí. Okay? Então, que aplicação é essa aqui? Bom, essa aplicação vai pegar um x1, etc., xn, e levar aonde? Bom, primeiro a gente tem que pegar a inversa pelo φ. Para tomar a inversa com φ, isso vai primeiramente pelo φ menos 1, né? Ele vai na classe de equivalência de quê? Bom, como a gente observou lá, é x1, xi menos 1, 1, né? xi, etc., xn. Esse cara que está em UI, né, ele se projeta exatamente nesse cara. Então, é exatamente a pré-imagem de φ menos 1. Ok? Agora, a gente tem que aplicar o φj. É claro que a gente só pode aplicar o φj se esse cara estiver no domínio do φj. Quer dizer, a jésima coordenada dele não nula. Né?
Bom, então aqui vai depender um pouquinho da relação entre J e I. Então, suponhamos primeiro que o J seja menor que I. Quer dizer, o J menor que I, então o J está por aqui. Então a imagem desse cara por φJ, né, seria o quê? Agora é um ponto, né, que é um ponto o quê? x1 sobre xj, né, etc. xj menos 1 sobre xj, xj mais 1 sobre xj, né, porque se eu dividir por xj daria 1, isso daria uma classe de equivalência, mas aí, etc. É xi menos 1 sobre xj. Aí tem esse 1 aqui para aparecer 1 sobre xj, xi sobre xj, etc. xn sobre xj. Okay. Então essa aplicação aqui, né, que leva x1, xn nesse valor aqui, nesse outro vetor, é obviamente uma aplicação sem infinito e de fato a analítica real, né, tá certo? Porque a gente está dividindo por algo não nulo, que é o xj. Né? Bom, o outro caso, quando j é maior que 1, né, quando j é maior que i, né, o que acontece aqui? Quando j é maior que i, o j está por aqui. Né? O jésimo elemento desse cara, qual que é? Hein? Bom, está por aqui, tá certo? Dessa região. Mas aí você tem esse 1 no caminho. Então jésimo elemento desse vetor aqui é o xj menos 1. Né? Ok? Então, se j é maior que 1, o que a gente obtém é que x1 sobre xj menos 1, né, x1 sobre xj menos 1, etc. Como é que é? Xi menos 1 sobre xj menos 1, 1 sobre xj menos 1, né? Xi sobre xj menos 1, etc. Agora tem xj menos 2 sobre xj menos 1, xj sobre xj menos 1, etc. xn sobre xj menos 1, que é também diferenciável. Okay? Porque se esse ponto aqui está no domínio se esse ponto está no domínio de φj, o xj menos 1 tem que ser não nulo também. Tá certo? Então, novamente é diferenciável. Analítico e diferenciável. Ok? Então, esse é o espaço projetivo real. Que é o espaço das retas que passam pela origem. Né? Bom, a gente pode parametrizar essas retas que passam pela origem por um ponto da esfera SN. Né? Cada ponto da esfera SN, que é a esfera unitária de esfera SN, né? Que é a esfera unitária de Rn mais 1, né? Cada ponto tem uma reta que passa por esse ponto. Né? Então a gente tem uma aplicação natural aqui, π de Sn
πr/pn, né? Que a cada ponto x da esfera aqui associa, pode ser um ponto de Rn mais 1, não nulo, então isso associa a reta que passa por esse ponto, né? Ok? Então, essa aplicação, π, é a restrição de uma aplicação contínua, de fato diferenciável. Isso é uma aplicação diferenciável, uma aplicação sem finito, né, de SN πr/pn mais 1. Né? Ok? Ora, essa aplicação, o que a gente pode dizer sobre essa aplicação? Você observa o seguinte, que π de x pegou π de y, quer dizer, dois pontos têm a mesma imagem, né? Se somente se, né? Eles estão na mesma reta. Mas uma reta que passa pela origem, ela só intersecta a esfera em dois pontos antípodas. Se somente y é igual a menos x, que a gente está chamando de A de y, né? A aplicação antípoda, que é a cada x, né? Que é um difeomorfismo da esfera. Né? Okay? Então, cada ponto tem exatamente duas pré-imagens. Okay? Mais que isso, se a gente tem... se a gente pega um aberto de SN, aberto, né, suficientemente pequeno, tal que A de U, interseção U, é diferente de vazio, né? Okay? Então, se a gente tem dois abertos, tal que a sentença aberto, tal que o simétrico dele não intersecta esse cara, então, esse aberto aqui, que se a gente tem V, pegou a π de U, então a gente tem que π menos 1 de V, né, é igual a U união A de U, né, porque cada ponto aqui tem duas pré-imagens, uma delas está em U e a outra está no inverso, no simétrico de U, né, que é o simétrico. E esses dois caras são disjuntos. Então, a gente tem que a pré-imagem de cada ponto de V é a união de dois abertos disjuntos e π restrita a U é um dífio sobre V. Então, localmente, cada ponto do espaço projetivo aqui, se a gente... Cada ponto do espaço projetivo ele tem uma vizinhança cuja pré-imagem tem dois abertos, cada um difeomorfa ele pela aplicação quociente. Né? Então, isso aqui é o que a gente vai chamar mais tarde, é um caso particular do que nós vamos chamar como espaço de recobrimento, que nós vamos estudar mais tarde. Em outras palavras, a definição que nós vamos dar posteriormente vai implicar que a esfera SN é um recobrimento duplo do espaço projetivo real. Então, essa é uma noção que nós vamos introduzir mais tarde. Bom, agora a gente pode fazer uma construção inteiramente análoga aí. Observação aqui. O que acontece se a gente pega um plano de dimensão K
seja E PRN mais um subespaço de dimensão K. Okay. Então, a gente pega um subespaço de dimensão K. O que a gente pode dizer sobre esse conjunto? Q de E contido em RPN. Quer dizer, o que nós estamos pegando são todas as retas que passam pela origem e estão contidas nesse subespaço de dimensão K. O que é isso? Bom, evidentemente isso é parecido com RPK. Né? Então isso aqui é obviamente uma subvariedade difeomorfa para RPK. Tá certo? Porque a gente tem um isomorfismo aqui, né? Um mergulho linear, né? PRN mais 1, né? cuja imagem é E. Né? Okay? E essa aplicação linear leva retas aqui e pinretas lá. Né? Então isso aqui a imagem é exatamente o E menos zero. Essa aplicação linear leva retas em retas. E isso aqui se projeta em RPK, né? Isso aqui se projeta em RPN, e essa imagem, essa composta aqui é exatamente o mergulho, né? Isso dá um mergulho de RPK para RPN, que a cada reta aqui, por esse isomorfismo, associar a correspondente reta lá. Okay? Então, tem uma aplicação, um mergulho diferenciável, de fato analítico, de RPK em RPN. Tem subvariedades aí de... Bom, então a gente pode estender essa... aliás, outra observação, né? Tem essas subvariedades. Em particular, a gente pode considerar uma subvariedade que é o seguinte: vamos pegar isso aqui, o subespaço onde a n mais uma coordenada é igual a zero, a última coordenada é igual a zero. Quer dizer, vamos considerar o conjunto das classes de equivalências dita desse conjunto aqui. Das classes de equivalência desses vetores, onde essas coordenadas Rn. Isso aqui é contido em CPN. Okay? Então, como a gente viu dessa observação mais geral, isso aqui é difeomorfa CPN menos 1. R, aqui é R. Então vamos passar para C daqui a pouco. Ok? Então esse subconjunto aqui é uma subvariedade mergulhada difeomorfa para RPN mais 1. O que é o complementar dela? O complementar dela é o conjunto, né, das classes de equivalência de pontos, né, x1, x2, x2, etc., xn mais 1, né,
classe de equivalência tais que xn mais 1 é diferente de zero. Ok? Bom, esse conjunto a gente já sabe, né? Xn mais 1 é diferente de zero, isso aqui é difiomorfo para o Rn. Que é exatamente o complementar dessa subvariedade. Então, o CPN, né, ele tem uma subvariedade que é difiomorfa ao espaço projetivo de dimensão n menos 1, né, e o complementar dele é difiomorfa para Rn. Né? Okay? Então, o RPN é simplesmente uma compactificação. Né? Ele é compacto. Né? Essa é outra observação. Né? Ele é compacto por quê? Porque a gente tem uma aplicação sem infinito, em particular contínua, de SN e PRPN. A imagem de um compacto para uma aplicação contínua é sempre compacto. Portanto, isso aqui é compacto. Né? Então, o RPN ele é compacto e tem o RN mergulhado nele, né? E o complementar é o RPN menos 1. Então, a gente está compactificando o RN, acrescentando esse RPN menos 1. Então, essa é a compactificação do RN. Okay? Então, isso aí esse é o RPN. Bom, então agora a gente pode passar para o espaço complexo, né? Fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, a gente olha para o espaço complexo. Então agora, ao invés de olhar para... Então agora nós vamos estudar os espaços projetivos complexos. Bom, então a construção é a mesma coisa. A gente vai olhar para Cn mais 1 menos 0, n mais 1 uplas de e vamos construir o espaço quociente disso aí, que nós vamos chamar agora de CPN, vamos chamar de Q novamente a projeção, né? Onde o CPN é novamente a classe de equivalência, onde o ponto x é equivalente a y, se somente se... Exatamente a mesma definição, né? Lambda x, onde agora o lambda é um número complexo não nulo. Ok? Exatamente, são as retas complexas de Cn mais 1. Ok? Então, cada reta dessa tem dimensão real 1. Ok? Então, essa é o coisa. E o espaço quociente a gente define como CPN, e as coordenadas são as mesmas, quer dizer, o I é a mesma coisa, é o conjunto das classes de equivalência de pontos tais que xi é diferente de zero, né? Isso cobre o CPN e tudo isso aqui é a mesma coisa, tá certo? Ok? Quer dizer, as mudanças de coordenadas são exatamente a mesma fórmula para as mudanças de coordenadas, só que agora são números complexos ao invés de ser números reais. Ok? Então, tudo funciona aí igualmente. Né? Bom, agora, novamente, a gente pode olhar para a esfera unitária aqui. Né? Aqui tem dimensão 2n mais 2. Né? Então, a esfera unitária aí é o quê? A esfera unitária tem dimensão S2n mais 1. Né? E a gente tem uma aplicação, para restrição, a gente tem uma aplicação, então,
da esfera em CPN, sobre CPN. Okay? Porque cada ponto da esfera tem uma reta complexa que passa por esse ponto, né? São os múltiplos complexos desse ponto. Ok? Tá? Bom, agora tem uma diferença. Por que acontece com a pré-imagem de um ponto aqui? A pré-imagem de um ponto, né, por essa aplicação, vamos chamar de π essa aplicação, que é a mesma aqui, quer dizer, a cada ponto se associa a uma classe de equivalência. A pré-imagem desse cara aqui é uma reta complexa. Uma reta complexa tem dimensão real 2. Né? Essa esfera tem codimensão 1. Né? Portanto, a pré-imagem de um ponto aqui vai ser o quê? A interseção dessa esfera com um plano é um círculo. Tá? Então, a pré-imagem de cada ponto é um círculo agora, não é mais um ponto como antes. Okay? Se você pega um ponto da pré-imagem aqui, se você multiplicar por um complexo unitário, ele continua na pré-imagem. Então dá todo um círculo aí. Quer dizer, em outras palavras, você tem π de x igual a y, né? Isso implica que π de lambda x igual a y para todo lambda pertencente a S1 contido em C. Todo número complexo unitário, né, da mesma pré-imagem. De fato, se somente C. Né? Quer dizer, pré-imagem é gerado por um ponto, multiplicando esse ponto por elementos do círculo. Okay? Tá? Bom, então agora a gente pode tentar esclarecer qual que é essa estrutura aqui, porque aqui já é uma situação um pouco mais interessante, que é uma aplicação de uma variedade de dimensão. Essa aqui tem dimensão 2n real, e essa aqui tem a dimensão 1 a mais. Então tem uma aplicação. Então a gente gostaria de entender essa aplicação, qual é a estrutura dessa aplicação aqui. Okay? Podia ser um produto, por exemplo, um produto pelo círculo. Quer dizer, isso fez um círculo, é algo que tem a mesma dimensão disso aqui. Mas não é exatamente isso, mas é quase. Então, nós vamos ver agora como é que a gente pode exprimir essa aplicação como um círculo. Né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos pegar esse aberto UI, né? Que é igual ao conjunto das classes de equivalência de x, tais que xi é diferente de zero. Né? Ok? Tá certo? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de fazer, né, é construir uma aplicação, né, que vai ser um mergulho, né, de Cn, né, de Cn em CPN, né? Não, desculpe. De Cn
aqui em S2N mais 1, né? Okay? Um mergulho que é... Bom, esse S2N mais 1 tem uma projeção em CPN aí, que é uma coisa, e eu queria construir um mergulho, né, cuja imagem caia exatamente nesse UI aqui, né? Pois eu quero que ele esteja contido em S2N mais 1. Quer dizer, sobre cada ponto de UI aqui, eu quero escolher um ponto de S2N mais 1. Bom, a gente já tem uma aplicação, né? X1, XN, né? Uma aplicação natural que pega esse número e que leva esse NU, se eu quero levar num ponto de UI, né, eu posso levar isso aqui na classe de X1, XI menos 1, 1, XI, etc. XN. Né? Bom, a classe de equivalência desse ponto aqui, né, se eu coloco um aqui, ele se projeta em coisa, nesse ponto de CN, quer dizer, eu tenho a aplicação daqui para cá, que é o FI, né? O que eu estou olhando é a inversa aqui, quer dizer, eu pego um ponto aqui, eu levo num ponto de UI. Bom, eu gostaria de, nessa classe de equivalência, encontrar, né, um ponto da esfera. Né? Escolher um ponto e, portanto, construir uma aplicação de SN e S2N mais 1, né, que esteja nessa classe. Bom, para esse ponto, se eu pego x1, xn, isso aqui, esse ponto em particular não vai estar na esfera, tá? Vai dar em algum lugar. Mas qualquer ponto em R2N ou em Cn mais 1, se eu multiplicar por um número real, ele está na esfera. Okay? Então, eu vou escolher um lambda real, né, de tal forma que esse ponto aqui, né, tal que lambda x1 mais x mais lambda xi menos 1 mais lambda xi não, vírgula, né? Lambda xn, isso, eu quero isso, pertence a S2N mais 1. Que lambda é esse? Bom, é só escrever a conta. A soma dos quadrados tem que dar 1, né? O lambda simplifica, então lambda ao quadrado, né? Aqui tem 1, mais soma de xi ao quadrado, né? Isso eu quero que seja 1, né? Então eu tenho que tomar o lambda como sendo bom, são números complexos, né? Então xi ao quadrado é a norma de xi ao quadrado, né? Então lambda tem que ser 1 mais soma de raiz de xi ao quadrado, né? Ok? Então se eu tomo lambda igual a isso, esse ponto vai estar na esfera e vai se projetar no ponto que eu queria. Tá? Então, portanto, a gente tem um mergulho aí. Com isso a gente construiu uma aplicação, né, que eu vou chamar de θi, né, de Cn em S2N mais 1, né, que está contido em Cn mais 1, né, okay, que é simplesmente a aplicação que a cada x1, etc., xn, né, associa 1 sobre raiz quadrada de 1 mais soma de xj ao quadrado,
J vezes x1, xi menos 1 xi, xn. Esse ponto está na esfera, então eu tenho uma aplicação que leva isso na esfera, que se eu projetar, eu caio exatamente sobre o I. Okay? Isso aqui é um mergulho. Okay? Ora, então eu posso compor esse mergulho com φi, né? Eu tenho um mergulho, né, de UI em S2N mais 1, que é exatamente θ I composto com φi. Isso mergulha. Isso é um mergulho desse aberto UI, que é difeomorfo ACN, né? Isso aqui é um difeomorfismo, em S2N mais 1. Né? Okay? Ora, mas com essa aplicação eu posso construir uma outra aplicação, φi agora, de UI vezes o grupo unitário do círculo, né, os complexos unitários em π menos 1 de UI contido em S2N mais 1, né, que a cada x aqui, e a cada lambda, agora lambda é um número complexo unitário, né, associa o produto de lambda por φi, por θi de φi de x. Quer dizer, eu pego esse ponto na esfera e multiplico pelo círculo unitário. Então eu tenho esse produto, né, de um aberto do espaço projetivo complexo pelo círculo, e esse aberto vai imprimir. Isso aqui é um difeomorfismo. Uma aplicação diferenciável, π-unívoca, cuja inversa é diferenciável. Né? Então, isso está mostrando que essa aplicação, né, satisfaz a seguinte propriedade, quer dizer, esse π, né, que leva para a esfera no espaço projetivo, você tem π menos 1 de UI, que é um aberto da esfera, em S2N mais 1. Isso aqui, pelo π, ele vai no π1i, né? A gente tem esse difeomorfismo aqui, e a gente tem essa outra projeção aqui no segundo fator, né? Esse diagrama comuta. Quer dizer, então, localmente isso aqui é difeomorfo a um produto, né, fazendo esse diagrama comutar. Okay. Então, isso analogamente ao caso do fibrado tangente de uma variedade, essa variedade, essa aplicação aqui, mostra que S2N mais 1, localmente, né, é um produto, né, de um aberto com a fibra S1. Né? Okay. Bom, esse é um caso particular de uma estrutura que nós vamos definir mais tarde, que eu vou adiantar a definição agora, que é o seguinte: sejam Mn e F variedades, então uma aplicação
uma aplicação sem infinito. Π de Mn é uma fibração localmente trivial. Com fibra F, F é uma variedade, né? Se toda todo ponto de N possui uma vizinhança V e tal que existe dífil φ de V vezes F, φ de V vezes F em π menos 1 de V, que faz o diagrama como está aqui. Tal que o diagrama comuta. Em particular, esse φ leva F nas fibras aqui. Você pega um ponto X aqui, né, ele se projeta no ponto em X aqui, e, portanto, o φ leva F na imagem inversa do ponto X. Quer dizer, a imagem inversa de cada ponto é diffeomorfa para essa fibra, né, mais ainda, isso localmente é trivial. Quer dizer, então, a vizinhança V de cada ponto, a gente tem um produto. Né? Então, essa é a estrutura que a gente viu nos fibrados tangentes e é também a estrutura que a gente viu aqui dos espaços projetivos complexos. Né? Bom, um caso particular aqui importante disso aqui é o caso de dimensão 1. Né? Então, o que é o CP1? Então, a proposição, eu afirmo que o CP1 é diffeomorfo para S2. O CP1 é diffeomorfo para S2. Quer dizer, eu quero encontrar o diffeomorfismo de S2 em CP2. Para S2 eu vou considerar os pontos X1, X2, X3, pertencentes a R3, né? Tais que soma de XZ ao quadrado igual a 1. Né? Então, eu quero construir uma aplicação de S2 em CP2 que seja um diffeomorfismo. Ok? Bom, eu vou definir essa aplicação da seguinte forma. Eu vou pegar o polo norte, quer dizer, x3 é igual a 1, eu vou levar o ponto 0, 0, 1 de S2, né? O ponto de coordenadas 1, eu vou levar na classe, porque eu tenho dois números complexos, né? Então é a classe desse ponto especial 1, 0. Ok? Então esse ponto
especial eu vou levar nesse ponto especial do CP1, quer dizer, a classe desse par de números complexos aqui. Ok? E os outros pontos, né? Isso aqui em CP1. E os outros pontos, né? X1, X2, X3, agora com X3 diferente de 0, né? Eu vou levar na classe de equivalência de X1 mais I, X2, 1 menos X3. Quer dizer, isso aqui é um número complexo, esse outro é outro número complexo, que de fato é real, né? Ok? Então isso aqui me dá uma aplicação da esfera em CP2, e essa aplicação é contínua e bionívoca, etc. Tá? Bom, tem um problema aqui, mostrar a continuidade aqui, né? Ok? Para a continuidade, de fato, eu quero mostrar que isso é um difeomorfismo, né? Então, eu quero mostrar que quando o X3 se aproxima de 1, né, esse ponto aqui de CP1 se aproxima desse, de fato se aproxima de maneira diferenciável aí. Ok? Mas esse ponto aqui, que ponto é esse aqui? Esse ponto é exatamente, se o X1 e X2 é diferente de 0, né, que é o único ponto que tem perigo aqui, né, eu posso dividir por X1 e X2, 1 menos X3 sobre X1 mais X2. Né? Okay? Desde que esse número complexo seja não nulo. Né? Se esse número complexo é não nulo, essa classe é igual a essa aqui. Okay? O que eu quero mostrar é quando o X1 e X2 se aproxima de 0, o X3 se aproxima de 1, esse troço tem que se aproximar aqui para ser contínuo. Bom, mas isso é uma conta simples, né? Porque a gente sabe que o X3, né? Isso é cálculo, mostrar que essa aplicação é diferenciável, de fato isso é infinito, etc. Por quê? Porque o X3, né, é a raiz quadrada de 1 menos x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, porque a gente está na esfera. Né? Okay? Tá? E a gente está querendo analisar isso próximo de 0, né, onde esse cara é 0. Né? Isso equivale a olhar para a derivada, para a raiz quadrada próximo de 1. Né? Que é a raiz de 1. Né? Para a derivada da função raiz quadrada, né, se a gente pega pf de y igual a raiz quadrada de y, a derivada disso aqui é o meio de y elevado a menos 3 meios. Né? Okay? E, portanto, a derivada de y da raiz quadrada no ponto 1 é igual a 1 meio. Né? Então, esse cara aqui, né, de fato, ele o valor em 0 é 1, né? É 1 menos 1 meio de x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, né? Mais coisas ainda menores em x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Né? Coisa de ordem menor. Ok? Portanto, 1 menos x3 é igual a 1 meio, ou menos, menos, 1 meio de x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, né? Mais coisas de ordem menor. Ok? Tá certo? E, portanto, 1 menos x3, 3 sobre x1 mais x2, a gente pode escrever como 1 menos x3
multiplicando pelo conjugado aqui, a gente põe x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado e o conjugado aqui x1 menos i x2. Né? Isso aqui é 1/2 de x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais O de x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado dividido por x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado vezes x1 menos i x2. Né? Então a aplicação que vale isso quando x1 ao quadrado mais x2 quadrado diferente de zero e vale zero, é uma aplicação diferenciável, porque isso aqui simplifica aqui, né? Ok? E é 1/2 de x1 menos x2 mais coisa de ordem superior. Então essa é uma aplicação analítica, né? Se eu estendo ela para o zero. Né? E portanto é um diffeomorfismo. Então essa aplicação dá um diffeomorfismo de S2 em CP2. Né? E portanto essa construção que a gente dá fornece uma fibração da esfera S3 para S2 com fibra S1. Então isso dá uma aplicação diferenciável famosa aí, né? Nós vamos denotar assim, que as fibras, que a pré-imagem de cada fibra é diffeomorfo S1, então a gente obtém S3 como uma fibração localmente trivial sobre S2. Isso aí é uma aplicação famosa, é chamada fibração de Hopf. Que é um caso particular do que a gente estava vendo aí. Quer dizer, então a gente tem um exemplo interessante de uma aplicação diferenciável de S3 e S2 que localmente é um produto, né, de abertos de S2 pelo círculo. Mas a gente vai ver que S3 não é um produto de S2 pelo... S2 vezes o círculo é diferente de S3. A gente vai ver depois. Para isso a gente vai ter que construir invariantes, mas... ok, então esse é um exemplo. Bom, então a gente pode continuar essa brincadeira, né? Então agora a gente pode ir um passo a mais aí, né? Já que a gente usou os números complexos, né? A gente pode ir um passo a mais e construir outras... então antes de ir embora aí, do espaços projetivo complexos, a gente tem uma família extremamente importante de subvariedades, aí, de uma maneira de construir subvariedades. Né? Então, como é que a gente pode construir subvariedades em CPN? Né? Então, subvariedades projetivas de CPN. Bom, isso é uma família de subvariedades que tem uma importância fundamental em geometria algébrica, é o assunto principal da geometria algébrica. Quer dizer, uma classe de subvariedades de CPN especiais, que são as chamadas subvariedades variedades projetivas. Bom, como é que a gente pode construir peças variedades em CPN? Bom, a gente começa com a definição, né? Quer dizer, uma aplicação PF de Cn mais 1 em C, né?
polinomial, quer dizer, um polinômio de várias variáveis, né? É homogêneo de grau K se PF de lambda Z1, lambda Zn mais 1, né? Se a gente multiplica por um número complexo, isso aqui é igual a lambda elevado a K F de Z1 quer dizer, então é um polinômio onde cada monômio tem exatamente K fatores aí, não? Okay? Tipo, um fator pode ser, um monômio podia ser esse, outro seria Z1K menos 1, Z2, não? Tínhamos T3K menos 2 e assim por diante. Combinações lineares desses monômios. Okay? Então, são exatamente os polinômios que gozam dessa propriedade aqui. Okay? São polinômios homogêneos. E a gente pode considerar, mais ainda, a gente pode considerar uma função de Cn mais 1 em CL, né? Pf de Z com F1 de Z, Pfl de Z, né? De tal forma que Fj seja um polinômio homogêneo de grau Kj. O grau pode variar com J. Aí, né? Cada um pode ser um polinômio de grau diferente. Okay? Bom, se a gente considera uma função como essa, né, a gente pode olhar para o conjunto de zeros dessa função, quer dizer, o conjunto dos z's pertencente a Cn mais 1. Bom, vamos tirar o zero fora, tais que Pf de Z igual a zero. A pré-imagem dessa cara. Então, se a gente pega esses conjuntos, se a gente pega um Z pertencente a esse conjunto, né, a gente tem que lambda Z pertence a esse conjunto. Para todo lambda pertencente a C menos 0. Né? Okay? Tá certo? Bom, então a gente pode projetar esse conjunto em CPN. E aí a gente obtém um subconjunto de CPN, que é o conjunto das classes tais que a projeção aqui, né, tal que Q menos 1 de Z pertence para F menos 1 de 0. A pré-imagem de 0 aqui. Né? Okay? Tá, então isso está bem definido. Esse é um conjunto das classes de equivalentes tal que Q menos 1 de Z pertence a coisa. Então esse fato aqui não depende da escolha de Z na classe. Tá certo? Porque se um ponto está aqui, a classe dele toda está no conjunto. Tá? Então essa
essa definição aqui não depende da escolha de ser. Então, isso define um subconjunto de CPN. Okay. Tá? Bom, a gente quer analisar quando é que a gente pode dizer que esse subconjunto é uma subvariedade de CPN. Bom, a gente tem que ter alguma regularidade, né? Bom, então a gente tem que olhar em cartas locais, nas nossas cartas UIs aí. Ok? Então, a gente pode olhar nas cartas UIs, né? E dada essa função polinomial aí, né? Para cada I, né, nós vamos ter uma função PFI de Cn em Cl, né, ok? É definida da seguinte maneira: PFI de x1, xn, que tem n coordenadas, a gente tem uma família de funções que é o polinômio f, que é a função polinomial f, calculada em x1, xi menos 1, 1, xi mais 1, xn. Tá, então a gente tem uma família de funções, né, de n funções de Cn e Cl, que são essas funções aqui. Né? Okay? A restrição desse polinômio para esse subespaço afim aí de Cn mais 1, que é exatamente esse aqui. Ok? Tá? Então, observação, se 0 é valor regular, de Fi para todo I, vou chamar esse conjunto aqui de ZF, né? Então ZF é uma variedade compacta, complexa, compacta, de dimensão complexa, n menos L. Ou é vazio, né? Tem essa possibilidade de ser vazio, que de fato a gente pode contornar se o L é menor que, né? Bom, isso aqui é um polinômio, né? Isso aqui é um polinômio, uma função polinomial, em particular quando L é igual a 1, né? Esse é um polinômio, e um polinômio tem sempre raiz, então aí é sempre não vazio, quer dizer, em dimensão 1 já dá... Então isso dá uma família de subvariedades de dimensão complexa n-L do espaço projetivo complexo, e essas são as variedades estudadas em geometria algébrica, né? Compacta, por que é compacta? É compacta porque a gente viu que a gente tem uma projeção da esfera no espaço projetivo complexo, uma projeção, uma fibração sem infinito, em particular contínua, portanto a imagem de um compacto é um compacto, o CPN é compacto e esse subconjunto é obviamente fechado.
E um subconjunto fechado de um compacto é compacto. Então são variedades compactas. Ok? Então isso essa é uma família extremamente importante de variedades diferenciáveis, variedades complexas, né? Ok. Bom, agora a gente pode ir um passo além, né? Já que a gente definiu espaços reais e complexos, a gente pode definir, usar a mesma definição para definir os espaços projetivos quaterniônicos. Bom, isso é baseado no espaço de dimensão real 4 agora. Os complexos é real 2, esse espaço vai ser a mesma construção, construído a partir de um espaço vetorial de dimensão 4. Né? O espaço vetorial de dimensão 4 tem 4 coordenadas, né? Então vamos usar essas coordenadas, uma base, né? Escrever isso numa base. x2 é 2, mais x3 é 3. Tais que xi pertence a R, são números reais. Né? Okay. Bom, agora a gente quer introduzir nesse espaço aqui uma estrutura de grupo. Então, estrutura de grupo. Bom, essa estrutura de grupo nós vamos introduzir da seguinte forma. Nós vamos ver como é que esses caras se multiplicam, uma tábua de multiplicação pelos elementos E1, E2 e E3 e usar a distributividade para definir o produto de dois quaisquer. Né? Então, essa tábua de multiplicação, para a definição é o seguinte, a gente tem que 0 é J igual a PJ, por 0 comuta com ZJ, né? E esse valor tá sempre EJ. Né? Em particular, o 0 ao quadrado é igual a 0. Né? Okay? E agora a gente tem que ver como é que cada um multiplica para os outros. Então, a gente define E1, E2. Agora a gente vai ser um grupo não comutativo, isso troca de sinal aqui, isso igual a 3, a gente define esse produto como sendo E3, o produto de E2 e E3 também anticomuta, menos E3, E2 é definido como sendo E1, né? O que falta? E3 é 1, igual a menos E1 é 3, igual a E3 é 1 igual a E2, né? E agora falta o produto deles todos, é J ao quadrado, né, é igual a menos E0. Ok? Tá? Então,
Então, com essa tabela de multiplicação das bases aí, a gente estende para uma multiplicação simplesmente usando a comutatividade, a distributividade. Okay? Tá? Bom, eu não vou provar aqui, mas o que se pode provar é que essa multiplicação, se eu usar essa tabela aqui, essa multiplicação é associativa. A parte difícil é mostrar que é associativa. Bom, a gente pode simplificar a situação identificando o E0 como sendo P1, e aí nós podemos identificar como isso aqui ao quadrado é igual a menos 1 agora, né? A gente pode escrever os quatérnicos da seguinte forma, é x0 mais i x1, e as outras vão dar um nome clássico delas, que é o x1 i x1 mais jx2 mais kx3. X, as coordenadas em R, então o panel de dimensão 4, onde aqui a tabela de multiplicação é essa aí, né? I2 igual a J2 igual a K3 igual a menos 1. Né? O 1 comuta com todos aí, e a gente tem essa multiplicação aqui, né? IJ igual a menos JI igual a K e assim por diante. Né? É exatamente essa estrutura aqui. Bom, com isso a gente tem um grupo, né? Só que é não comutativo, quer dizer, a ideia dos quaternions era estender a estrutura de grupo dos complexos para a dimensão maior. Então, a primeira dimensão que se pensou foi a dimensão 4, né? Mas aí você perde a comutatividade da multiplicação e mantém a associatividade, né? Que é o... Bom, então isso aqui dá um grupo associativo, né? Por que é um grupo? Bom, então um quaternio é um objeto dessa forma, né? x1 mais i x2 mais jx2 mais kx3, né? E a gente define o conjugado dele como sendo x0 menos i x1 menos jx2 menos kx3, né? Ok? Isso é a definição. Então, se a gente define o conjugado dessa maneira, a gente tem que, pela regra de multiplicação, se a gente multiplica um pelo outro, a gente obtém exatamente x0 ao quadrado mais x1 ao quadrado mais x3 ao quadrado mais x4 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado. Ok? É só verificar aí. Ok? Então, com isso, a gente obtém essa fórmula, né? E aí a gente obtém que se Q é um quaternio diferente de zero, né? Então ele tem o inverso. Né? Qual que é o inverso dele? Que é menos 1, quer dizer, o cara que multiplicado por ele dá identidade, né? Q menos 1 é igual a Q estrela para menos 1 vezes Q estrela. Se a gente pega esse cara e multiplica por Q de um lado ou de outro, ele, por causa dessa comutatividade aqui, isso aqui é seu número real, a gente obtém que o produto por Q é igual a 1. Okay? Então a gente tem realmente uma estrutura de grupo aqui, né? De grupo associativo não comutativo. Okay? Em particular, você tem que os quaternios unitários, né? Que a esfera unitária de R4, PS3 tem uma estrutura de grupo.
quer dizer, se você tem dois elementos da esfera, multiplica, se obtém o outro quaternio unitário. Então você tem uma estrutura de grupo da esfera. Bom, então agora a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez antes. Agora a gente construiu uma aplicação Q, agora de Hn mais 1 menos 0, em do espaço das classes de equivalências, né? De tal forma que o Q-1, né, da classe de equivalência de um X, aqui, o X agora, vamos colocar Z aqui, né? Q-1 de Z é exatamente o conjunto, né, dos lambda Z, tais que lambda pertence a H e lambda diferente de 0. São as classes de equivalência. Exatamente a mesma construção. E a mesma forma diz que HPN é uma variedade de dimensão real quatro N. Né? Certo? Okay. E a gente tem também uma fibração, se a gente pega a esfera unitária aqui, cada ponto da esfera unitária passa para cada ponto da esfera unitária passa uma reta quaterniônica, né? Então a gente tem uma aplicação de S4N mais 3, né? Em PN, novamente uma fibração localmente trivial, pelo mesmo cálculo. Trivial com fibra S3. É exatamente o mesmo cálculo. Lá a gente tinha a fibra ao círculo, agora a fibra S3, que é exatamente a diferença para a dimensão está correta. Nesse aqui tem dimensão 4N, esse aqui 4N mais 3, sobra a dimensão 3 e a fibra é exatamente o S3. Né? Quer dizer, isso é exatamente a mesma construção, isso dá uma... Né? Em particular, novamente, quando a gente toma o HP1, né, a gente tem que o HP1 de filomorfo S4, né, e, portanto, a gente tem uma fibração de S4 mais 3, 7, a gente tem uma aplicação de S7 em S4 com fibra S3. É outra aplicação diferenciável, não trivial. Localmente é o produto de um aberto de dimensão 4, de R4 por S3, mas esse produto é não trivial. É um caso particular dessa aplicação aqui. Okay? Então, esses são os espaços projetivos quaterniônicos. Bom, agora a gente pode
pode generalizar um pouco essa noção de espaço projetivo, porque o espaço projetivo a gente considerou espaço de retas pela origem, né? Okay? Então a gente pode considerar o espaço de planos, né? De subespaços de dimensão qualquer. Então essa família é outro exemplo, né? É chamada Grassmanniana dos K-planos em Rn. Quer dizer, se a gente pega um plano de dimensão 1, né, em Rn, a gente tem o Rpn-1. Agora a gente vai considerar o conjunto, né, de Kn, o conjunto dos subespaços de dimensão K de Rn. Okay? Certo? Quer dizer, é a mesma construção. A gente quer construir uma estrutura de variedade nesse conjunto. Né? Okay? Quer dizer, a gente tem que... Bom, a gente pode colocar PRN para facilitar um produto interno, né? E a gente quer construir uma carta local, a gente pega um subespaço de dimensão K. E a gente quer uma vizinhança desse K, quer dizer, que colocar uma estrutura de variedades nessa homeomorfismo de uma vizinhança de E aqui no espaço euclidiano. Como é que a gente faz isso? Bom, se a gente tem um subespaço aqui, a gente pode olhar para o ortogonal desse subespaço. Okay? Então tem um espaço e tem um complemento ortogonal aí. Então a gente pode considerar agora o conjunto dos subespaços tais que a interseção desses subespaços com ortogonal a E se reduz a zero. Okay? Então a gente pode... ok? Então a gente considera todos os subespaços, exceto aqueles que tocam o E cuja interseção com E tem alguma dimensão, tem algum vetor não nulo na interseção. Okay? Quer dizer, então se a gente tem um E aqui, então o complementar, esse aqui é o E, esse aqui é o complementar, a gente está olhando subespaços assim, que cortam esse transversalmente, quer dizer, só interseca no ponto zero. Ok? Tá? Ora, esse subespaço aqui, observe que toda aplicação linear de E no subespaço ortogonal aqui, né, o gráfico é um subespaço aqui. Tá? E, de fato, você tem uma bijeção, né, disso aqui com o espaço das transformações lineares de E no intervalo. Quer dizer, dado uma aplicação linear, o gráfico dessa transformação é o subespaço aqui, e vice-versa, dado um subespaço como esse aqui, né, para cada ponto de S tem um único ponto
no subespaço que pertence a esse paralelo ao espaço passando pelo ponto de E. E, portanto, dá uma transformação aqui. Então, você pode parametrizar cada um desses subespaços aqui por uma transformação linear. Né? Okay? Ora, esse aqui é um espaço vetorial. Né? Então, a gente está parametrizando esse subespaço por esse espaço vetorial. E esse espaço vetorial ele tem dimensão K vezes N menos K. Né? Okay? Certo? Bom, então agora você tem para cada espaço, você tem uma vizinhança desse espaço onde você pode parametrizar essa vizinhança. Você tem um homeomorfismo com esse espaço vetorial de dimensão K menos K. E a única coisa que tem que checar agora é que as mudanças de coordenadas são diferenciáveis. Isso é um exercício aí das notas, quer dizer, mostrar que isso de fato dá uma estrutura de variedade, né, analítica nesse espaço dos... Né? Okay. Bom, então agora a gente pode também construir uma aplicação, já que a gente tem que isso é uma variedade, né? Se a gente tem, digamos, M é uma subvariedade de dimensão N de um certo espaço euclidiano Rn, se M é uma subvariedade, né? A gente tem uma aplicação natural de M na Grassmanniana de M planos Rn, né? Que a cada x de M associa o subespaço aqui, que é o espaço tangente a M no ponto x, que é um subespaço de dimensão M do Rn. Então a gente tem que, se M é CR, né? PMCR, uma coisa que pode ser verificada vamos chamar de F essa aplicação, F é CR menos 1. Quer dizer, isso aqui é uma subvariedade sem infinito, mas se M for de classe CR, essa aplicação aqui é de classe CR menos 1. Ok? Põe esse é outro exercício. Tá? Tá. Bom, então a seguir agora nós vamos estudar variedades que têm uma estrutura adicional. Né? Essa estrutura que nós já vimos aqui, que S3 tem, S1 tem, é a estrutura de grupo. Mas como nós estamos na categoria diferenciável, nós vamos querer que as aplicações de grupo, as operações de grupo sejam diferenciáveis. Então, essa é a definição. Quer dizer, um grupo de Lie é uma variedade G, né, munida de duas funções, de duas funções vamos tomar sem infinito sempre para não para variedade sem infinito, com duas funções sem infinito, porque os exemplos todos são sem infinito. Munida de duas funções, uma função que nós vamos chamar de multiplicação,
e a outra vai ser inversa, né? Então essas aplicações, essas duas aplicações são sem infinito, né? Gozando das seguintes propriedades. E com o elemento neutro aqui de G, né? Então você tem duas aplicações e um elemento especial, que é a identidade, né? que goza das seguintes propriedades. Primeiro, PM de x, vírgula, m de yz, né? Você pega 3 pontos aqui, isso é a mesma coisa de m de PM de x, y, z. Para associatividade, m PM de x e de x, né? É igual a m de π de x é esse elemento especial. Né? A identidade, o que mais? Não, então o que eu tô... tá certo. PM de EX é igual a M de x pegou AX para todo x. Tá? Bom, essas são as propriedades de grupo, né? Em geral, a gente vai usar notação PM de XY, nós vamos usar XY, e de x, x menos 1. Quer dizer, esse aqui é o elemento neutro da multiplicação, M é a multiplicação e a inversão. Né? Ok? Então, os grupos aí, os complexos não nulos, os quaterniônicos não nulos, né? Reais não nulos, são grupos multiplicativos, para multiplicação da estrutura de grupo. Né? Okay? Agora, o que a gente quer é adicionar aqui que as aplicações de grupos sejam aplicações diferenciáveis e que as aplicações... Né? Okay. O primeiro exemplo aí, evidentemente, é o círculo. Né? Então, um exemplo mais trivial é o círculo contido em C, né? São os complexos punitários, né? O círculo é uma variedade e o produto é diferenciável, a inversa é diferenciável. Né? Isso aí é um grupo comutativo. Bom, a partir desse a gente tem exemplos gerais, o produto cartesiano de grupos de Lie é grupo de Lie. É grupo de Lie. Onde a multiplicação é a multiplicação das coordenadas, né? Em particular, um caso particular é que os toros, né? Por exemplo, S1 vezes S1 é um grupo de Lie. Grupo de Lie comutativo.
Dilitoro. Bom, agora a gente vai para os grupos lineares aí. Por exemplo, é o grupo linear de Rn. Operação é a composição, né? A composição de aplicações, isso aqui são as aplicações que têm inversa, né? Isso tem uma estrutura de variedade, porque é um aberto, né? GLN contido no espaço das transformações lineares de Rn e Rn, que é um espaço vetorial, né? PR2N, e esse cara é aberto. Então ele tem uma estrutura de variedade natural e as aplicações e as composições são, evidentemente, são aplicações, restrições ao grupo de aplicações bilineares, né? Que são lineares, que são sem infinito. Né? Okay? Então esse é o primeiro grupo. Então esse é um outro exemplo de grupo. Por exemplo, o seguinte é o grupo linear especial. Que é igual as transformações do grupo linear de Rn, tal que o determinante de T é igual a 1. Bom, isso aí também tem uma estrutura de variedade, né? Por quê? Porque a aplicação é uma subvariedade, né? Em R, né? Que a cada T associa o determinante de T, isso é uma aplicação sem infinito, né? E 1 é valor regular dessa aplicação, como é fácil verificar. Então, para a imagem, é uma subvariedade fechada, né? de GL de N. E a estrutura de grupo é a estrutura induzida, né? Porque esse é o produto de duas matrizes aqui, cada um com determinante 1. O determinante do produto é o produto dos determinantes, então tem determinante 1. Então isso aqui é de fato um subgrupo daqui. Bom, eu vou deixar para a próxima aula aí, discutir outros subgrupos importantes daí, que é o grupo ortogonal, etc. Mas a gente continua.